E concedo a palavra ao doutor Antônio Carlos de Almeida Castro, que falará pelo paciente Paulo Salim Maluf. Vossa Excelência tem até 15 minutos para se pronunciar. Tem a palavra. Senhora Presidente, senhores relatores, ministra Rosa, senhores ministros, ilustre representante do Ministério Público, meus queridos colegas de causa. Em primeiro lugar, quero agradecer mais uma vez a hipótese de estar falando perante a Suprema Corte e elogiar os dois relatórios absolutamente leais ao que consta do processo. Devo dizer, senhor relator, ministro Toffoli, agora nós temos dois relatores, eu tenho que identificar qual relator eu me dirijo. Devo dizer a Vossa Excelência que exatamente esse pedido posterior, dado ao agravamento de saúde do hora paciente, esse deferimento de Vossa Excelência com responsabilidade e com autoridade veio a salvar o hora paciente, rigorosamente. Eu costumo dizer que, para mim, o bem protegido mais valioso é a liberdade, mais até do que a vida. Muitos colocam a vida acima. Eu gosto da frase de Cervantes na voz de Quixote, quando ele diz a Sancho: pela liberdade, Sancho, pela liberdade e pela honra, se deve arriscar a própria vida. Eu digo que, neste caso, nós temos os dois valores absolutamente juntos, porque sem a possibilidade de se tratar, não teria como falar em liberdade, porque não teríamos mais vida. Seria, sem sombra de dúvida, a hipótese de extinção de punibilidade pela prescrição no caso do 107.1, infelizmente. Então, Vossa Excelência tenha a certeza que essa decisão tomada com toda a seriedade e com reverência à Corte salvou a vida do paciente. O que ocorreu? Na realidade, tentarei ser breve nessa questão, porque realmente hoje é público. O paciente não foi tratado aqui em Brasília. O sistema penitenciário brasileiro não oferece condições de tratamento. Eu digo isso, ministro Gilmar, com muita tranquilidade, porque sempre me dediquei a essa causa. Quanto estudante, fui fazer minha formação, minha oração como orador, 50% já falei sobre a questão do sistema penitenciário brasileiro. Ainda antes de ontem, conseguimos eliminar no Tribunal Europeu de Direitos Humanos um cliente que está preso para extradição em Portugal. E consegui essa liminar porque o cidadão estava para ser extraditado e um dos motivos é exatamente a miserabilidade do sistema penitenciário brasileiro. Antes de ontem, há 2 dias, invocando lá, na petição que a defesa fez junto ao tribunal, exatamente um julgamento histórico dessa Corte, quando julgou o estado de coisas inconstitucional. Infelizmente, a situação só piora no sistema penitenciário. É bom, é importante, senhora presidente, que tenha um caso como esse, em que há visibilidade dada ao nome do paciente e a posição que ocupa, para que se possa pensar na seriedade que é um caso que não interessa só ao Paulo Maluf, mas interessa a todos que estão na mesma situação do que ele. Faço minhas as palavras do médico, do Dr. Paulo, que deu a entrevista a Mônica Berga, grande jornalista, ele que procurou, não foi ela que trouxe, onde ele diz, há uma semana, Miguel Surugi diz que Maluf chegou estraçalhado ao hospital. Médico do Paulo Maluf, urologista do Sírio-Libanês, diz que o ex-prefeito chegou estraçalhado, depois da temporada que passou na prisão. Para ele, e essa é a reflexão que serve um caso como esse, idosos não deveriam jamais ficar mantidos em regime fechado. A imobilidade, a depressão, a desnutrição podem ser fatais. As pessoas viram farrapos. E faz a frase que nos leva a refletir com todas as vênias. A pena de prisão passa a ser a pena de morte. E ele faz questão de dizer que não está falando no caso especialmente no caso do paciente. Está falando para que se reflita sobre essa questão. Fizemos o possível e o impossível para tentar mudar essa situação aqui na VEP, pois Sua Excelência e a turma determinou que fosse a VEP de Brasília, à época, responsável pela execução. E aqui, ministra Rosa, não há supressão de instância. Há um habeas corpus que tentávamos discutir a questão da liberdade, que hoje está com o ministro Mussi. Essa questão, como bem disse o ministro Toffoli, surgiu incidentalmente, dada a situação gravíssima
que nós vimos naquele momento no habeas corpus posto aqui, que é um habeas corpus que tenta enfrentar a questão dos embargos infringentes. Vejam bem, Vossas Excelências, eu posso dizer, temos dois assuntos sérios a ser tratados aqui: o cabimento do habeas corpus e o cabimento dos embargos infringentes. Porém, para a defesa, o primeiro assunto, talvez o único, o mais importante, no caso concreto, é a possibilidade da manutenção da domiciliar para um homem de 86 anos de idade e que, infelizmente, o IML de Brasília estava certo. O IML disse que ele só poderia ficar preso aqui se tivesse as condições ideais de tratamento, e não tinha. Foi necessário que nós mostrássemos, num processo que tem essa visibilidade, absoluta falta de condições dos presídios, não é só em Brasília, do Brasil, de tratar um homem com 86 anos de idade e com doença do coração, com falta de mobilidade. Ele tinha um médico condenado dentro do quarto para fazer as necessidades básicas, porque ele não conseguia fazer. E os médicos do IML disseram à época: vai piorar se não for tratado o câncer, vai piorar a questão da mobilidade. E hoje, infelizmente, Vossas Excelências devem ter tido conhecimento pela imprensa, e eu tenho a infelicidade de dizer que ele está com metástase, pelo fato de não ter sido tratado nesses meses. Ele está perdendo a única visão que tem, pelo fato de não ter sido tratado nesses meses, desses 3 meses, e ele não teve tratamento sequer de fisioterapia. Ele hoje, no último boletim, é taxativo os médicos que assinam do Sírio-Libanês, que ele hoje já é cadeirante. Essa é a situação dramática pelo qual passa o paciente e vem bater as portas de Vossa Excelência, senhor relator, num momento absolutamente dramático, porque o que ouvíamos é que, se não tivesse a possibilidade de se tratar, não haveria possibilidade dele continuar com vida dentro do presídio. Não existe tratamento que seja minimamente... Eu fiquei extremamente contrariado quando o juiz da VEP aqui, ao responder às minhas colocações, as colocações da defesa, disse que lá não era UTI, que lá não era um hospital, então que não poderia pensar que poderia ter um tratamento realmente como precisava. Ora, o Estado tem o direito de tirar a liberdade do cidadão, mas tem o dever de tratá-lo com dignidade. Tem o dever de dar a todo cidadão que estiver preso, e esse tribunal aqui já decidiu, quando declarou o estado de coisas inconstitucional, tem um dever de dar dignidade mínima, porque o cidadão perde a liberdade, mas não perde a dignidade. Esse assunto, penso, está suficientemente esclarecido, onde eu espero tratar rapidamente dos outros 2 pontos que estão colocados. Senhora Presidente, indago o ilustre advogado, até como permite o regimento interno, de fazer uma indagação do ilustre advogado, porque vai trocar de sempre tema. Com muita honra. Apenas para elucidar sobre este tema, se Vossa Excelência chegou a deduzir em algum momento algum pedido de habeas corpus humanitário em relação a este relator da ação penal. Não, nunca. Bem, na realidade, eu vou começar dizendo sobre isso, Excelência. Por que... Doutora Antônia, não, porque eu pedi que suspendesse para que o prazo de dar mais uns minutos. Preciso restituir não, o tempo eu suspendi a Ah, contagem, eu vou obrigado. recomeçar, porque aí não era sustentação. É importantíssima a manifestação de Vossa Excelência, porque eu quero deixar claro aqui por que nós entramos com habeas corpus. Realmente surpreendido, ministro relator Edson Fachin, quando Vossa Excelência, no último dia, no dia 19 de novembro, determinou, como todos sabemos, Vossa Excelência leu, o arquivamento, o trânsito de julgado e a prisão. A prisão, diga-se de passagem, por um crime cometido, no entender da primeira turma, há 20 anos. Eu fui estudante contra Paulo Maluf nas ruas, mas há 20 anos não há um inquérito contra ele. Desconheço com a devida vênia, tivemos mensalão, tivemos lava-jato, o doutor Paulo não é citado. No entanto, o rigor da lei caiu sobre ele, eu tenho que respeitar, me cabe questionar exatamente com embargos infringentes. Para ser sincero, Excelência, entramos com agravo por dever profissional e por considerarmos que já viu o trânsito em julgado, ministro Fux, entramos também com o habeas corpus, com muita lealdade. O ministro Fachin deu seguimento ao agravo que nós fizemos contra essa decisão. Entendo que, ao dar seguimento, levantou o trânsito em julgado. Por isso, o pedido do 318, feito naquela época. Para a Vossa Excelência, nós não fizemos o pedido de habeas corpus com cunho humanitário. Fizemos junto à primeira vara aqui, fizemos junto aos tribunais de justiça e fizemos junto ao Superior Tribunal de Justiça, que ainda não julgou.
Depois, dado o agravamento da coisa como existia um habeas corpus com o ministro Toffoli, nós fizemos um pedido incidental, dada a gravidade. Vossa Excelência tem toda a razão. O que nós fizemos, em primeiro lugar, quando fizemos o pedido de habeas corpus, dado a essa questão específica, mas poderia não ser, porque eu entendo, ministro Fachin, que não há demérito algum em entrar com habeas corpus contra um ato de ministro do Supremo. Vossas Excelências podem muito, e é bom que não possam tudo. É evidente, há uma possibilidade de erro, sim. Ora, eu falo isso em nome da advocacia criminal, eu falo em nome do jurisdicionado, eu falo em nome da sociedade. Não se pode presumir que o voto monocrático seja absoluto. E digo mais, há uma inversão também aqui da mídia, muitas vezes, que diz que eu estou propondo a hipótese de um ministro se sobrepor ao outro. É claro que não, é o contrário. É propor trazer a essa corte para o plenário uma discussão monocrática que pode ser errada, sim. Vejamos, as poucas vezes, eu advogo há 35 anos nessa casa com muito orgulho. Eu entrei com 2 habeas corpus, tão somente. Não é que isso vai ampliar a quantidade de habeas corpus, mas eu não vejo por que um ministro do Supremo Tribunal Federal, que tanta responsabilidade e tanto poder tem, o ministro Marco Aurélio falava sobre isso na quinta-feira passada, aqui nesse plenário. Qual é o demérito de ver submetido a uma decisão dele? E é só quando trata de liberdade, senhores ministros. O habeas corpus não é uma coisa que vai encher esse plenário e esse tribunal de processos. É só quando trata de liberdade. E a liberdade, e aí, ministro Barroso, com todas as áreas de respeito que tem a Vossa Excelência, vi Vossa Excelência propor aqui a modulação de processo com repercussão geral. Acho interessantíssima a proposta para processo de repercussão geral, não para processos onde inclua a discussão de liberdade. A liberdade não deveria passar pelo crivo da repercussão geral. A repercussão está íncita à liberdade, que é o bem maior que se pode pedir junto ao Poder Judiciário. É óbvio, é necessidade de racionalizar essa corte, uma corte constitucional. Isso é mais do que evidente, mas eu tenho certeza absoluta que a sociedade brasileira se sentirá mais protegida, mais abarcada por esse tribunal, se nós pudermos bater as portas dessa casa, sempre que possível tiver em jogo a liberdade com os habeas corpus. No caso concreto, é contra um ato de ministro. Nos outros casos, por favor, em nome da advocacia criminal, não diminuam o escopo do habeas corpus. O habeas corpus precisa deste poder judiciário. No caso concreto, senhor ministro Marco Aurélio, eu tenho absoluta convicção que faço um habeas corpus contra um ato de um ministro que respeito e que absolutamente em nada, até não gosto da expressão autoridade coatora. Acho que é a possibilidade de se trazer à casa uma discussão seríssima. E eu confio, sinceramente, assim como tenho honra em ocupar essa tribuna em nome da advocacia, sei que cada um de Vossas Excelências tem honra de ocupar essas cadeiras. Eu confio que essa será uma tradição antiga, resgatada, e que nós poderemos conhecer, sim, do habeas corpus, para então julgar o que for necessário, sempre pano de fundo à liberdade. A questão dos embargos infringentes, acho que é uma questão seríssima. No caso concreto, ministro Alexandre, depois que tive o prazer de despachar com Vossa Excelência, fiz uma série de reflexões. Veja bem, nós não tivemos oportunidade, quando entramos com embargos infringentes, Sua Excelência, o ministro Fachin, sequer mandou o Ministério Público. Nós defendemos que cabe embargos. Vou ser rápido, porque o tempo é curto. Mas eu não estou pedindo dessa tribuna, e nem no meu habeas corpus, que se julgue aqui esses embargos agora. Eu quero julgar o cabimento, que o processo vá ao Ministério Público. Depois de aviado, nós vamos discutir as teses. Porque, veja bem, existem algumas questões relevantes. Primeira, todos sabemos que no plenário seriam 4 votos. Aqui, 1 ou 2, porque é questão de turma. Ainda não se decidiu isso, mas eu não proponho essa decisão aqui. Eu proponho que se diga se cabe o habeas corpus. O meu pedido é exatamente esse: o regular processamento, autuação, distribuição dos avisos de embargos, interposto contra o acórdão. Para depois o plenário, nos embargos, discuta isso. E outro ponto que é fundamental, ministro Lewandowski, é que o ministro Fachin citam uma importante decisão do ministro Celso, tive o prazer de despachar com ele ontem sobre isso, e nessa decisão, o ministro Celso faz uma discussão absolutamente fundamental sobre absolvição própria ou absolvição imprópria. Ora, lá naquele caso,
pelo menos no entendimento da defesa, o que ocorreu é que era execução da pretensão executória. Existia pena, existia sanção. A leitura que se fez do CAPES naquele voto, Excelência, e com todas as vênias, é o contrário que eu defendo. Neste caso aqui, nós estamos defendendo, houve a prescrição pela pretensão punitiva. Não há punição. Há coisa julgada material. No mínimo, Excelências, no mínimo, essa questão não é uma questão só menos importante, é uma questão importantíssima. Eu acho que nós, embargantes, temos o direito de discuti-la quando os embargos forem aviados, evidentemente, se Vossas Excelências entenderem que merecem ser aviados. Primeiro ponto, cabe embargo de infringentes quando há um voto vencido? No meu ponto de vista, me parece claro. Porque se cabe com 4 votos no plenário, não se pode negar a previsão expressa no Código de Processo Penal. Segundo ponto, o voto de Vossa Excelência, o ministro relator, o ministro Marco Aurélio, foi um voto vencido o suficiente para levar à discussão dos embargos infringentes? A mim me parece absolutamente claro, porque é absolvição própria. É diferente quando é a pretensão executória. Aí é imprópria porque houve sanção. No mínimo, essa questão é interessante e penso, temos o direito de levá-la à discussão no plenário dessa Casa quando o julgamento dos embargos. Porque é importante, para finalizar, que quando fizemos os embargos infringentes, na realidade, quando assumimos essa causa, o que nos interessava era a discussão interessantíssima da natureza da lavagem, se crime instantâneo ou crime permanente. Posteriormente, conseguimos, só mais um minuto, Excelência, prometo terminar, quando conseguimos, nos embargos, que o competente escritório Dr. Ricardo Tosso fosse até as Ilhas Jersey e trouxesse a documentação que comprovou a saciedade dos embargos, o ministro Fux, inclusive, chegou a falar sobre isso rapidamente, que não era ele que teria movimentado. Nós, nos embargos, pleitearíamos a absolvição. Os documentos trazidos nos embargos de declaração comprovam que não foi ele que movimentou. Como decidir isso, no meu ponto de vista? Com o conhecimento dos embargos, que é o que se pede. Primeiro, o conhecimento do habeas corpus, respeitosamente, a importância do habeas corpus, e depois a possibilidade de submeter a Vossas Excelências o julgamento dos embargos. E, é claro, como pedido principal, que se mantenha a prisão domiciliar por uma questão de realmente de manter a vida, que é o bem comparável à liberdade. Obrigado, Excelência. Agradeço a Vossa Excelência, concedo a palavra.